rabisqueira aqui, nossa, minhas aulas usando essa mesa digitalizadora é uma rabisqueira. Bom, é o seguinte, a gente estava fazendo o cálculo, então, do rotacional, né? Só relembrando... Opa, chegou mais gente, hein? Olá, Railane. Tudo bem com você? Então, só relembrando... ficou claro para vocês? Vocês lembram que o divergente é um cálculo da projeção do vetor na direção perpendicular a uma área fechada, dividido pelo volume, no limite em que esse volume vai para zero. Lembram disso? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, como o volume vai para zero, acaba que em torno do ponto, o volume que a gente vai imaginar é sempre um quadradinho. Porque aí você tem as faces nas direções dos parâmetros independentes. Mas, assim, eu sempre prefiro enxergar como uma esfera facilita, porque ele tem a geometria do ponto, mas isso não significa nada. Se você for ser rigoroso, na verdade tem que ser um quadradinho, porque o quadradinho é o formato dos elementos infinitesimais quando a gente escreve eles. Quando a gente escreve um elemento infinitesimal, você constrói esses elementos infinitesimais fazendo as variações dos parâmetros independentes, um de cada vez. E aí a gente sempre constrói um paralelepípedo, né? Um cubinho. A gente nunca faz uma esfera como um elemento infinitesimal. Mas eu gosto de visualizar a esfera. Então a gente tem um ponto, tem uma esferinha em torno. Essa visualização é só a nível de imaginação mesmo. E aí, o vetor naquele ponto pode ser o campo elétrico, ou pode ser qualquer vetor. O divergente calcula a contribuição da componente que é paralela ao vetor área, dividido pelo volume, no limite em que esse volume vai para zero. Consequentemente, o rotacional calcula a outra contribuição, a contribuição dessa componente que é perpendicular ao vetor área, ou seja, tangente à superfície. Então, meio que divergente e rotacional têm os mesmos papéis. Tem o papel de calcular a contribuição de como que essa componente está distribuída em torno da superfície, a componente que é perpendicular à superfície, e como que a outra componente, que é tangente à superfície, está distribuída em torno dessa superfície fechada. Então, sempre você tem uma superfície fechada em torno de um ponto, como que está a distribuição da componente perpendicular e como que está a distribuição da componente tangencial. E aí, com essas duas componentes, você tem a informação do vetor completo. Componente perpendicular e componente tangencial a uma superfície fechada num ponto, você tem a informação completa sobre o vetor. Isso se chama Teorema de Helmholtz. Teorema de Helmholtz prova matematicamente, coisa que a gente não vai fazer, mas prova matematicamente que se você tiver o divergente, se você tiver o rotacional, você tem tudo que você precisa para conhecer o seu vetor A. Você não precisa de mais nenhuma informação, você consegue obter toda a informação a respeito sobre esse vetor A. Na verdade, você precisa de uma informação a mais, você precisa de condições de contorno. Porque saber o divergente e saber o rotacional, isso é uma equação diferencial. Saber o divergente é saber derivadas, e saber o rotacional também é saber derivadas. Aí você tem que resolver uma equação que tem derivadas, é resolver uma equação diferencial. E você precisa conhecer condições de contorno para resolver a equação diferencial. Se vocês já viram resolver problemas de condições de contorno na física matemática, beleza. Se não, a gente vai ver no capítulo 3 desse livro. Mas beleza, essa é a equação que define o rotacional. Eu argumentei para vocês que
existe uma forma mais fácil de calcular, que é transformar essa equação, que é uma integral numa área, que é na superfície que limita um volume, transformar essa equação em 3 equações, que é quando a gente pega essa superfície e projeta nos 3 planos, nos planos formados pelos 3 eixos independentes do nosso sistema de coordenadas. No plano formado pelos eixos UW, a gente tem a projeção de um plano, formado pelo VW tem a projeção de uma outra superfície, e quando a gente projeta essa superfície tridimensional no plano UV, a gente tem uma outra superfície bidimensional nesse plano UV. E aí, quando a gente faz uma integral de linha, uma integral do A escalar dl de linha, ou seja, no contorno dessas superfícies bidimensionais, a gente obtém as componentes que são perpendiculares aos planos no qual a gente está fazendo a integral no contorno. Então, se a gente está no contorno UV, essa superfície S2, a gente está fazendo a integral no contorno C2, que é no contorno da superfície S2, e esse contorno, essa superfície está no plano UV, a gente vai ter a componente W do rotacional. Se a gente está fazendo a integral em linha na superfície que está no plano UW, a gente vai ter a componente V. Sempre a componente do plano que está contido a superfície que a gente está fazendo a integração. E aqui a gente está integrando no plano que é formado pelos eixos VW, então dá a componente U. E aí a gente faz essas 3 integrais. Primeira integral é, relembrando, a gente vai pegar um volume que já é infinitesimal. Então, a gente já vai pegar um paralelepípedo de arestas formadas por deslocamentos infinitesimais. Estes são os deslocamentos infinitesimais. Um deslocamento na direção U é FDU, um deslocamento na direção V é GdV, um deslocamento na direção W é HdW. Aí forma esse paralelepípedo devido a esses 3 deslocamentos infinitesimais em cada uma das 3 direções independentes, U, V, W. Só que vamos calcular primeiro a componente W do rotacional. Para calcular a componente W do rotacional, a gente projeta o plano, a gente projeta no plano o desenho dessa superfície tridimensional, uma superfície projetada no plano UV. Então, projetado no plano UV, a gente tem esse retângulo aqui, formado pela variação na direção U, dado por FDU, depois uma variação na direção V, dado por GdV, depois uma outra variação de novo, retornando para o ponto inicial em U, dado por FDU, depois uma variação em V, retornando de novo para o ponto inicial, GdV. Então, a gente faz essas 3 variações aqui. A gente chamou de 1 o lado esquerdo, que eu apaguei aqui, não sei por que eu apaguei, mas o 1 era aqui é o 2, aqui é o 3, e no fundo é o 4. Então, o 4 é esse comprimento do fundo, o 1 é o comprimento da esquerda, o 2 é o de baixo, o 3 é o da direita. O da esquerda é essa variação, sai do ponto UV e varia em U. Então, a gente faz uma variação FDU. Então, o A escalar dl dá FDU vezes a componente U do A. Então, dá FAU du, e o FAU está aplicado em V, porque a gente saiu do ponto UV. Aí depois a gente faz a variação 2. No ponto U mais DU, que é esse ponto aqui, a gente acabou de fazer a variação de U para vir para o ponto U mais DU. No ponto U mais DU, só que ainda em V, a gente vem para o ponto V mais DV. Então, a gente faz uma variação GdV, que no produto escalar a gente pega a componente V do A. Então, fica GAVdV, aplicado nesse ponto U mais DU aqui. Aí a gente agora, aplicado no ponto V mais DV, faz uma variação em U de novo, voltando do ponto U mais DU para o ponto U. Então, a gente faz uma variação em U, só que agora voltando, por isso que está negativo, porque a seta agora inverteu, está no sentido negativo de U. E o FAU agora está aplicado em V mais DV. E agora aqui aplicado em U, a gente volta
o V do ponto V mais DV para o ponto V de novo, mas aplicado em U agora. Então, aplicado em U, a gente retornando, por isso que está negativo, a G, AV, DV. A gente faz uma variação em V. Então, primeiro faz uma variação em U, depois uma variação em V. Depois retorna numa variação em U, depois retorna numa variação em V. Soma esses quatro. Somando esses quatro, a gente vai ter esse FAU-DU menos FAU-DU. Só que esse menos é o aplicado no V mais DV. Então, eu vou colocar ele primeiro. O menos FAU-DU aplicado em V mais DV. E o que não estava aplicado em V mais DV, que é esse primeiro, estava aplicado só em V, eu vou colocar ele em segundo. Que ele vai entrar como menos, porque eu coloquei um menos em evidência. Então, fica FAU aplicado em V mais DV, menos FAU aplicado em V. E coloquei o DU em evidência. E agora esses dois. O GAVDV aplicado em U mais DU, menos GAVDV aplicado em U. Então, vai ser esse 2 mais esse 4. O 2, que é o GAV, aplicado em U mais DU, que é esse aqui de cima. GAV aplicado em U mais DU. O DV eu coloquei em evidência. Menos GAV aplicado em U. Menos GAV aplicado em U. E o DV em evidência. E aí a gente usa, de novo, aquele conceito de que F aplicado em X mais DX menos F aplicado em X é igual à derivada de F em relação a X dx. Porque é só passar o dx dividindo, que a variação do F sobre a variação do X é a derivada em relação a X, né? Então, a gente vai usar isso. Então, a nossa integral de A escalar dl é igual esse primeiro cochete menos esse primeiro cochete. Nos dá a função que está dentro do parêntese, que é o FAU, aplicada em V mais DV, menos a função aplicada em V. A função aplicada em x mais dx menos a função aplicada em x é a derivada da função dx. A função aplicada em v mais dv menos a função aplicada em v é a derivada da função em relação a v dv. E aí eu posso, na verdade, tirar esse cochete. E o du, que já estava aqui de fora. Du. Mais, agora, isso daqui. A função aplicada em u mais du menos a função aplicada em u. É a derivada da função. A função é g, né? G não, v. Derivada da função em relação a u vezes du vezes dv. Acabou que esses dois aqui são iguais, né? Du, dv, du, dv. A gente pode colocar ele em evidência. Então, a integral fechada de A escalar dl é igual a, colocando entre conchetes, dgav, estou escrevendo esse aqui primeiro porque ele é positivo, dgav derivada em relação a u, menos derivada de FAU em relação a v, vezes du dv. E aí eu pergunto, se a gente voltar lá naquele desenho, como que a gente escreve o vetor área desse desenho aqui? Como é o vetor área desse desenho? Com o vetor apontando para cima. Ele já está desenhado aqui, né? Ele já está, essa setinha preta apontando para cima com um DA aqui. Então, como que a gente escreve esse vetor área? Alguém me fala aí. Esse vetor área é o quê?
É du vezes dv. Só du vezes dv? Deixa eu ver. É esse lado vezes esse lado, Isso. né? Aham. Quanto que vale esse lado? O v, né? Esse lado aqui é quando a gente faz uma variação em u. Uhum. Quanto que vale esse deslocamento em u? Du. Não só du. Olha para as coisas que estão anotadas aí na tela, nessa parte aqui que eu anotei. Seria o U mais DU? Não, não é u mais du. U mais du é um ponto. É um ponto do espaço. Quanto que é o deslocamento na direção u? Não o ponto u mais du. Não confundam isso. Vocês têm que tomar cuidado com essa questão do que é o deslocamento. De novo, estamos em um sistema de coordenadas Tá. esférico. Estamos em um sistema de coordenadas esférico. X, Y, Z. A gente tem um raio aqui, um vetor R, que forma um ângulo θ com o eixo Z. Estamos no ponto R θ φ. Estamos no ponto R θ φ. A gente promove uma variação infinitesimal em θ, de um valor de θ. Então, a gente veio do ponto R θ φ para o ponto R θ mais d θ φ. O que é θ mais d θ? É o ponto do espaço, é a coordenada, não é o deslocamento. Só que o fato da gente fazer uma variação infinitesimal em θ fez com que a gente saiu de um ponto inicial e fosse para um ponto final que gerasse um deslocamento. Qual que é o comprimento desse deslocamento? Que eu vou chamar de ds. Quanto que é o ds? O ds é dθ? Pelo fato de eu ter feito uma variação dθ no espaço, o deslocamento que esse ponto descreveu no espaço é dθ? O parâmetro que eu tenho para controlar é θ, e a variação que eu fiz é dθ. O ponto varreu uma distância dθ no espaço? Essa é a pergunta. É o r dθ. Então, da onde que saiu esse r aqui? Eu fiz uma variação dθ. Por que não é só dθ que é meu deslocamento no espaço? Se eu fiz uma variação dθ? Porque θ é o seu parâmetro, então você vai variar o seu parâmetro. Mas quando você varia o seu parâmetro, que foi θ, o deslocamento no espaço não é dado só por θ. O tanto que andou no espaço não é só o θ que dá. θ sozinho não dá distância percorrida. Portanto, como a gente está num sistema de coordenadas genérico, arbitrário, que é U, V, W, é possível que, como eu quero que isso aqui seja genérico, eu não posso falar que o U sozinho me dá um valor de deslocamento no espaço. O U, na verdade, é só um parâmetro independente. O U é o cara que eu controlo, que quando eu variar ele, eu vou variar de um valor du. Mas quem diz que quando eu variar du no meu parâmetro, o deslocamento que o ponto vai fazer no espaço vai ser du também? De quanto que vai ser o deslocamento no espaço? De quanto que vai ser o deslocamento no espaço? Vocês sabem, a gente falou isso o tempo todo. Inclusive está escrito aí na tela que vocês estão olhando agora. Alô, vocês estão aí?
tô aqui, mas eu tô confusa. Tá confuso? Que é isso aqui, ó? É o vetor de deslocamento, né? Sim. Sim, esse aqui é o vetor de deslocamento. Esse vetor de deslocamento é escrito como? Ele é uma componente na direção? U, né? V e W. Certo. De quanto é o deslocamento na direção U? FDU. F dU. Então, esse lado vale F dU. De quanto que é o deslocamento na direção V? GDV, né? GdV. Não é só dU e não é só dV. Precisa do F e precisa do G. Então, a área desse retângulo formado pelos dois deslocamentos é FG dU dV. Só que é um vetor. O vetor está apontando para onde? Para o W. Chapéu. Ele está apontando para cima. O plano está no... A área está no plano UV, então o vetor está perpendicular ao plano apontando para cima, na direção de W. No sentido de W. Então, essa é a área. DA é FG, DU, DV na direção W. Então, a gente chegou nisso daqui, onde aqui tem DU, DV. Só que o DA é FG, DU, DV na direção W. Como que eu faço esse DA área aparecer aqui? Eu preciso que o DA área apareça nesse DU, DV. Primeiro, divido por FG, né? Ou seja, eu tenho que isolar DU, DV dessa equação aqui. Ó. Então, vamos isolar DU, DV dessa equação. Vocês sabem como que isola termos num vetor? A gente tem aqui FG, DU, DV, W igual a DA. Pronto. Eu quero isolar isso daqui, DV sozinho, para que eu substitua ele aqui. Eu quero escrever DU, DV em termos de DA, DA vetor. Como que eu isolo isso aqui? Isso aqui tem vetor, tem um vetor aqui, tem um vetor aqui, mas como que eu sumo com esses vetores e deixo só um escalar do lado esquerdo? Como que a gente isola DU, DV? DU, DV vezes W chapéu é igual. Primeira coisa é a coisa mais simples do mundo. Passo o FG dividindo, né? Que é um escalar, você pode passar dividindo tranquilo. E esse W, como é que a gente faz? Passa o W chapéu dividindo? Como é que eu tiro o W chapéu daí? Escrevo assim, ó. 1 sobre FG DA vetor dividido por W chapéu. Posso fazer isso? E substituir isso aqui? Acho que não, professor, pode? Não, não pode. Eu quero que vocês saibam disso, porque às vezes a gente vai discutindo um monte de conta ao longo do curso, e isso parece óbvio desde o início, mas às vezes o professor não chama atenção para isso. Por exemplo, eu não lembro de nenhum professor meu, durante a graduação, me chamar atenção para isso. Não lembro quando foi que eu estudo, mas assim, foi estudando sozinho, que eu olhei e falei, olha, é estranho. Eu nunca vi em nenhum problema, eu nunca vi nenhum professor dividir
passar um vetor dividindo. Eu nunca vi um vetor no denominador. E eu já vi professor na Católica dando aula e dividindo vetor por vetor. E aí eu não quero que vocês façam esse tipo de coisa e depois venham falar que estudaram no IF. E aí o pessoal tira a foto do quadro de vocês lá e fala, olha, o professor está dividindo, fazendo que a massa é igual a F dividido por A, e fazendo alguma coisa assim, porque alguém me mandou uma foto do quadro de um professor da Católica que tinha uma coisa desse tipo lá. Pelo amor de Deus, nunca passem um vetor para o denominador. Então, isso aqui é pecado. Vocês vão direitinho para o inferno. Se vocês fizerem isso. E aí, mas como que a gente tira esse W chapéu daqui, então, se eu não posso passar ele dividindo? O que vocês fariam, hein? Eu quero ir, mas eu também não sei, não lembro disso. Pois é. Eu tô chamando a atenção de vocês para isso, porque eu não lembro de nenhum professor me chamar a atenção disso. Quando eu estudava. Mas é simplesíssimo. Eu penso assim, em multiplicar ele por um termo que ele possa virar 1, né? Exato. Pelo que a gente multiplica que esse W chapéu vira 1? Vetor. Eu tenho um vetor. Como que eu multiplico alguma coisa aqui para que isso dê um escalar? Deixe de ser vetor. Procurando o unitário? Mais fácil do que isso. Porque é o seguinte, esse cara aqui, ele é um versor. Ele já tem módulo unitário. Certo? Primeira coisa, antes de se preocupar com o módulo, com que você faça com que o valor dê 1, o que você multiplica por um vetor que faz com que ele deixe de ser um vetor? Que operação que você faz num vetor que ele deixa de ser um vetor? Vocês sabem isso de qual é salteado, vocês só não estão... Assim, vocês estão só travados. Eu não sei o que acontece nas aulas, que quando o professor faz uma pergunta, o aluno trava. Mas assim... É o medo de errar. Mas vocês sabem. Pra mim? O que você multiplica num vetor que você elimina a propriedade vetorial dele e vira um escalar? Quais são os tipos de multiplicação que existem entre vetores? Só existe 2. Vocês conhecem. Como que faz produto de vetor? Seria um vetor? Não sei. Como é que é? Seria um vetor? Ele virar um escalar? Primeiro, tem que ser um vetor. Se você multiplicar um vetor por um escalar, continua sendo um vetor. Então não muda nada. Força. Se você pega a aceleração e multiplica pela massa, que é um escalar, continua dando um vetor, que é a força. Então, sim, o cara que você vai multiplicar aqui tem que ser um vetor. Você pega um vetor, você tem que multiplicar por outro vetor. Quais tipos de multiplicação vetorial vocês conhecem? Vocês sabem essa resposta. Quais tipos de multiplicação vetorial vocês conhecem? Eu não estou querendo dar essa resposta de bandeja, não, porque eu sei que vocês sabem. Não me façam responder por vocês. São só 2. São só 2 tipos de multiplicação. Cadê o Cairo que está passeando aí pela rua na Anhanguera aí e olhando a aula ao mesmo tempo?
Se brincar, pelo fato dele estar prestando atenção em um monte de coisa ao mesmo tempo, ele, de supetão, ele responde assim, se a gente pegar ele de surpresa. Eu tô aqui, eu tô pensando. Gente, ele só Minha tem cabeça dois... tá vindo gradiente, mas não tenho certeza. Não, gradiente é operação com nabla. Aqui a gente está falando em multiplicação de vetores, não tem nabla. Não sei, um vetorial. Produto escalar e produto vetorial. Produto escalar e produto vetorial. Sim. Escalar e vetorial. Por que que tem esses nomes? Porque o resultado de um é escalar e o outro resultado é vetorial? Porque o resultado de um é escalar e porque o resultado de outro é um vetor. Exatamente por isso. Qual que é os símbolos que a gente usa? Se você pega um vetor A e você multiplica por um vetor B e dá um número, a gente chama isso de produto escalar, e a gente usa esse símbolo. Se você pega um vetor e você multiplica por outro vetor e continua dando um vetor, a gente chama isso de produto vetorial e usa esse símbolo. Chama produto escalar, porque o resultado desse produto é um escalar, deixa de ser um vetor. E no caso, esse vetor aqui tem que valor? Qual que é o valor dele? O módulo dele? É um versor. É um versor, tanto é que tem um chapéuzinho aqui. Qual que é o módulo de um versor? Vocês não sabem qual que é o módulo de um versor? É um. É 1. Então, o módulo desse cara aqui é 1. Como que a gente pode escrever o produto escalar? Tem duas formas da gente escrever o produto escalar. Quais são as formas? Vocês lembram? Isso aqui é GA. GA basicão. É aquela propriedade comutativa. Primeiro é AXBX, se a gente estiver falando em componentes. Se a gente conhecer as componentes e conhecer o sistema de coordenadas. Então, a gente conhece os componentes em um determinado sistema de coordenadas. No caso, se for no sistema de coordenadas XYZ, é o mais fácil deles, que é esse, né? Mas, qual que é uma outra forma da gente obter o valor? Vocês sabem também de qual é salteado. A gente, às vezes, pode não saber as componentes, mas a gente sabe os módulos e sabe o ângulo que eles fazem entre eles. Então, é o módulo do um, Cossenos, né? módulo do outro, cosseno de θ. Módulo do um, módulo do outro, cosseno de θ. Só isso, mais nada. E aí, ou você calcula assim, caso você conheça as componentes, ou você calcula assim, caso você conheça o módulo e o ângulo. Certo? Que vetor que eu coloco aqui se eu quero que dê 1? Olhando para isso daqui, para o de baixo. Sendo que o próprio W tem módulo 1, próprio W chapéu. Uma cosseno B tem que ser 1 também. Como é que é? Então o módulo do outro, vezes o cosseno tem que ser 1 também. Que outro? O negócio é que outro que eu vou usar? Quem que eu vou escolher para colocar aqui para que dê 1? Quem? Vamos lá. Agora eu quero um valor. Um valor assim, não é um número necessariamente, mas eu quero uma pessoa. Eu quero um ser. Quem que eu ponho aqui? Eu quero uma conclusão. Você diz 0? Não sei. Quem que eu ponho aqui para falar que W chapéu escalar tatatã vai dar 1? Quem que tem que estar aqui para dar, que eu tenho certeza que vai dar 1? Bom, se é para dar 1, significa que
módulo de W chapéu já é 1, né? Isso aqui já dá 1. Quer dizer que o módulo do outro também tem que dar 1, e quer dizer que o cosseno do ângulo entre eles tem que dar 1, quer dizer que o ângulo tem que ser 0. Quem que eu posso colocar aqui que também tem módulo 1 e que tem a mesma direção e o sentido do W chapéu? Que é paralela ao W chapéu, tem o mesmo módulo do W chapéu, tem a mesma direção do W chapéu e tem o mesmo sentido do W chapéu. É DA, não? O vetor área? Quem diz que o área é unitário? Ah, não. A área não tem unidade 1. É o W? É o W! Uhul! Olha só. É o W, gente. Olha, W escalar W dá 1. Por quê? Porque W e W tem módulo 1. O que acontece se a gente fizer DA escalar DA? Isso aqui dá o quê? Dá o módulo dele ao quadrado. Sempre que você faz o produto escalar de um vetor com ele mesmo, dá o módulo ao quadrado. Por quê? Porque é módulo escalar módulo, e o cosseno do ângulo sempre é 1, porque se é o vetor vezes ele mesmo, sempre é paralelo. Sempre o ângulo é 0, porque é ele com ele mesmo. Então sempre é o módulo ao quadrado. Agora eu quero que dê 1, vetor com ele mesmo, para dar 1, basta ser um vetor unitário. E aí, no caso, eu quero que suma esse W chapéu do lado esquerdo. Quando a gente faz uma operação que faz o W chapéu sumir de um lado, é porque a gente está fazendo aquelas operações que são as definições da matemática. Por exemplo, quando eu tenho aqui x quadrado vezes 6 mais 5 igual a 7x. Eu quero jogar esse 5 para lá. Jogar para lá, a gente aprende lá no primário que significa que se ele está aqui positivo, ele vem para cá negativo. Por quê? Vocês aprenderam, não aprenderam? Agora na graduação? Por que é assim? Por que deixa de ser 5 positivo aqui e vira 5 negativo aqui? Porque, na verdade, a gente define na matemática um conjunto de regras e operações. A gente define um corpo matemático onde existe um conjunto de números, a gente define o conjunto dos números naturais, números inteiros, números reais, números racionais, números irracionais, blá blá blá. Todos têm um porquê de ser definido e serem agrupados num conjunto específico. E a gente define algumas operações. Por exemplo, a gente define multiplicação e soma. Então, a gente define o que é multiplicar e o que é somar. Então, quando a gente define somar, realmente a gente está contando nos dedos o número de termos, e quando a gente define multiplicar, é o número de vezes que a gente está somando. Multiplicar é meio que o número de vezes que a gente está somando. Divisão e subtração não é bem uma definição à parte. Divisão, ele é meio que está atrelado à definição de multiplicação. E subtração, ele meio que está atrelado à definição de soma. Por exemplo, o que significa divisão? Divisão é a definição de um número inverso. A gente define o que é um número inverso. Se a gente tem um número A, a gente define o inverso de A. O inverso de A é 1 sobre A. A gente usa essa notação de que o inverso de A é 1 sobre A. Por quê? Porque a gente define o inverso como sendo aquele número que, se a gente multiplicar pelo inverso, dá 1. A gente define o inverso como sendo, eu pego o número e multiplico pelo inverso dele, dá 1. Isso, a divisão, na verdade, é quando a gente define inverso. Não é bem definição de divisão, é definição de inverso. E subtração não é bem definição realmente de subtração, é definição de número oposto. O que é a gente definir um número oposto? É quando a gente define o A, a gente define um outro número C, de tal forma que a gente define que quando a gente soma o A com o seu oposto,
A gente define que isso dá zero. Ou seja, o C é menos A. Então, definir a subtração é praticamente definir o oposto. Então, o que significa fazer as operações de divisão e subtração? É fazer as operações de multiplicar inverso e de somar oposto. Você soma opostos e multiplica inversos. Então, se você tem uma equação do tipo 5x² mais 6 igual a 7x, eu quero pegar esse 6 e fazer ele aparecer do lado direito, porque eu quero isolar x². Vamos dizer assim, eu quero que esse x², então vamos tirar esse x daqui. Aquelas coisinhas que a gente fazia lá no ensino médio. Eu quero só isolar o x², então primeiro eu tenho que passar o 6 para a direita. O 6 está positivo, ele vai para a direita negativo. Por quê? Porque a gente vai fazer o seguinte, existe uma regra de igualdade que fala que se eu tenho uma igualdade assim, a igualdade fala que A é igual a B, que A mais C é igual a B mais C. Quando a gente define as propriedades na matemática, define que isso daqui continua valendo desde que A é igual a B. Então, eu somar C de um lado e somar C do outro não altera a minha igualdade, continua sendo igual. Se A é igual a B, A mais C também tem que ser igual a B mais C. Isso significa que eu posso fazer menos C de um lado e menos C do outro. Isso não afeta a igualdade. Eu posso fazer aparecer os dois números, os mesmos dois números dos dois lados. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aparecer o oposto de C de K, para que isso daqui dê zero, porque o oposto é a definição de que quando eu tenho um número somado com o oposto dele, dá zero. Deu zero. Eu tenho um número com o oposto dele aqui e isso dá zero. E aí, para eu fazer aparecer o oposto de 6 de K, eu tenho que colocar o oposto de 6 de lá. Por isso que quando tem mais 6 de K, aparece menos 6 de lá. Porque eu precisei fazer aparecer o oposto dele do lado esquerdo. É como se eu estivesse lidando com aquelas balanças de prato, onde tem o eixo aqui, que quando eu coloco um peso aqui e eu desequilibro a balança, para eu manter o equilíbrio eu tenho que colocar o mesmo peso do lado de cá. Senão eu desequilibro e ele pende para um lado, aí eu perco a igualdade, deixa de ser igual. Tudo que eu faço de um lado da igualdade eu posso fazer desde que eu faço do outro lado igual. Tudo que eu faço de um lado eu posso fazer se eu fizer a mesma coisa do outro lado. E aí a gente tem 5x² igual a 7 menos 6, que é igual a 1. E aí eu tenho 5x² igual a 1. Agora eu quero tirar o 5 daqui. Por que a gente fala que o 5 que estava multiplicando passa dividindo? Porque eu tenho que fazer uma operação que faz o 5 sumir. Como que o 5 vai sumir? Eu tenho que fazer uma operação de inverso. 5x² igual a 1. Se eu multiplicar o 5 pelo inverso dele, dá 1, porque essa é a definição de inverso, que quando um número vezes o seu inverso, dá 1. Isso aqui vai dar 1. Se eu multipliquei do lado esquerdo por 1 sobre 5, que é o inverso de 5, eu tenho que multiplicar do lado direito também pelo inverso de 5. Tudo que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro lado da igualdade. E aí, esse cara aqui vai dar 1 e sobra só o x². Então, x² é igual a 1 sobre 5. Então, beleza, a gente vai fazendo essas operações de tal forma que o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Só que agora a gente faz isso olhando para a operação vetorial. Eu tenho que tirar o FG daqui. O que eu faço? Multiplico pelo inverso dele, por FG dos dois lados. Isso aqui dá 1. E aí eu tenho DU, DV, W chapéu igual a 1 sobre FG, DA. Agora eu tenho que sumir com o W chapéu. O que eu tenho que fazer? Fazer uma operação de tal forma que quando eu multiplicar algum número com o W chapéu, vai dar só 1, porque aí, se eu tenho 1, eu não preciso escrever ele, eu vou ter o DU, DV somente. E aí eu tenho que fazer esse W chapéu aparecer de alguma forma do lado direito.
Então, eu tenho que fazer alguma operação do lado esquerdo, de tal forma que se eu faço uma operação do lado esquerdo, eu posso fazer a mesma operação do lado direito. Se eu fizer a mesma operação dos dois lados, eu não estrago a igualdade. A igualdade se mantém intacta. O que eu tenho que fazer? Dos dois lados? Produto escalar do lado esquerdo, produto escalar do lado direito. Se eu fizer isso dos dois lados, a igualdade está intacta. DU, DV, W chapéu, escalar W chapéu. Isso daqui é 1, porque isso é módulo de W chapéu ao quadrado. Que módulo de W chapéu é 1? 1 ao quadrado é 1. E isso é igual a 1 sobre FG dA escalar W chapéu. Então, beleza. Isso é o DU DV. DU DV é 1 sobre FG dA escalar W chapéu. Beleza? E aí, como que eu falaria para vocês assim? Se você vê um vetor do lado de cá, é só você passar ele para o lado de lá com um produto escalar. Essa seria a nossa regra? Essa teria que virar a nossa regra se a gente fosse usar a mesma forma de ensino do ensino médio. Que quando você vê uma coisa de um lado, você passa ele para o outro lado e altera alguma coisa. Eu acho muito mais fácil que deveria ser ensinado no ensino médio assim, que o que você faz de um lado, você tem que fazer igual do outro. Quando você quer sumir com um número, se o número está somando e você quer sumir ele, você tem que fazer aparecer o negativo de um lado, mas você põe o negativo do outro também. E aí aquele número 5 menos 5 de um lado, some, dá 0 do lado esquerdo. Mas para aparecer o menos 5 do lado esquerdo, você precisou colocar ele do lado direito. E assim por diante. Para eu sumir com W aqui, eu precisei multiplicar escalarmente dos dois lados. Por isso que do lado direito, ele aparece fazendo um produto escalar com dA. E aqui ele sumiria. Então a gente tem A escalar dl igual. Poxa, mas eu tô ruim nesse risquinho. Vocês não vão esquecer disso mais nunca, né? Não. Espero que não. Ou seja, não existe fazer divisão por vetor. Você olha assim, vou pegar esse número, esse vetor, vou passar dividindo. Não, você só faz produto escalar. Sempre que você precisar eliminar um vetor, você tem que pensar qual produto escalar que você tem que fazer para eliminar ele. Na verdade, o único produto escalar que você elimina ele é quando você faz com ele mesmo. E se aqui não fosse W? E quando eu tiver algo assim, ó, DU, DV, não, coloca outra coisa. Quando eu tiver fx a vezes f vetor é igual a k vetor. Como é que eu faço para sumir com esse f vetor daqui? É produto escalar. Tipo, eu quero isolar só o A. Bom, vai passar os outros dividindo. Então, A f vetor é igual a 1 sobre fx k vetor, de qualquer forma, mas aí tem que multiplicar por f vetor dos dois lados. Mas isso daqui, o f vetor provavelmente não vai ser unitário, então isso daqui vai dar módulo de f ao quadrado, não vai dar f vetor.
Pois é, só que agora, quando você tem módulo de f ao quadrado, agora você pode passar o módulo dividindo. Agora virou a f módulo ao quadrado. Agora você não tem mais vetor. Quando você faz o produto escalar, você some o vetor. Aí virou 1 sobre fx, k, escalar, f, vetor. E você queria isolar o a, agora você pode passar isso dividindo sem problema. Você não pode pegar o vetor antes e passar dividindo e escrever um vetor no denominador aqui. Você sempre tem que fazer um produto escalar antes para fazer virar um módulo. Se esse módulo já der 1, beleza. Se não, faz virar um módulo, aí você passa o módulo dividindo. Então, beleza. O que deu aqui foi isso. du menos dfau dv, e o nosso du-dw, du-dv, na verdade, deu 1 sobre fg dA escalar w chapéu. Aqui não importa a ordem. Posso colocar o w primeiro escalar dA, ou dA escalar w. Alguma coisa assim. Vou colocar o w primeiro. W chapéu escalar dA. Isso é porque a gente fez esse A escalar dl projetado na direção UV. E se a gente calculasse as outras projeções? Agora a gente tem que vir aqui e projetar no plano UW, e aí a gente faz a integral aqui, nesse retângulo UW, e vamos obter a componente V chapéu do rotacional, e depois a gente projeta aqui no plano VW. E aí a gente faz a integral ao longo do contorno dessa superfície aqui, e a gente vai obter na direção U chapéu. VW não, era V chapéu, e na direção U chapéu. Então a gente tem que fazer nessas duas direções ainda. Eu vou passar isso como tarefa para casa. Já está lá na lista, não sei se vocês, olhando, identificaram que isso é uma das atividades da lista. Mas quando se calcula isso lá na lista, é só seguir o mesmo raciocínio aqui, idêntico. Vocês vão ver que o resultado dá exatamente o rotacional, onde, quando a gente calcula, numa das superfícies a gente tem a componente na direção U, quando a gente calcula em outra superfície tem a componente na direção V, quando a gente calcula em outra superfície tem a componente na direção W. Aí eu vou escrever tudo junto aqui. Então a gente vai ter, por definição, que o rotacional vai ser exatamente 1 sobre GH. Ah, tá. Bom, falta só o seguinte. O rotacional é essas integrais de linha, só que dividido pela superfície, certo? Dividido pela área. Então, aqui está o resultado da integral de linha, que eu não pus a integral, porque como virou infinitesimal, não é mais uma soma infinita de termos. Então, está aí essa integral de linha. É só pegar esse dA aqui, ó, e passar o módulo dele dividindo. Que a gente tem o resultado do restante como sendo o valor da componente na direção W. Então, eu vou pegar sem o dA. Aqui está multiplicado pelo dA, eu vou pegar os resultados sem o dA. Todos vai dar o dA como resultado, mas aqui eu vou escrever sem o dA. Isso daqui é ddv de HAW menos
DDW, G, AV. Isso na direção U, chapéu. Mais 1 sobre FH, que multiplica derivada em relação a W de F a U, menos derivada em relação a U de H a W, isso na direção V, chapéu. Mais, aqui embaixo. Esse é o termo que a gente calculou, 1 sobre FG, integral de D, DU, de G, AV, menos D, DV, de F, a U. Isso na direção W, chapéu. Esse virou o nosso rotacional. E quando a gente escreve isso em coordenadas cartesianas, o F é igual a 1, o G é igual a 1 e o H é igual a 1. Então a gente vem aqui no H, no G, todos esses F, G, H que estão dentro dos parênteses, e coloca igual a 1, além desses que estão no denominador aqui. Ó. Então a gente vem em todos eles e coloca igual a 1. Igual a 1. E a gente vai no U, V e W e chama de X, Y, Z. Aonde é U é X, aonde é V é Y, aonde é W é Z. Isso aqui a gente obteria rotacional é igual a DAW, ou seja, DAZ, DY, menos DAV, DW, ou seja, DAY, DZ. Na direção U, chapéu, na direção X, chapéu. Mais DAU, DW, ou seja, DAX, DZ, menos DAW, DU, DAZ, DX, na direção Y, chapéu, que seria V, chapéu, mais DAV, DU, ou seja, DAY, DX, menos DAU, DV, DAX, DY, na direção W, chapéu, que é Z, chapéu. Isso daqui é o que a gente conhece como rotacional mesmo, constrói o que a gente aprendeu daquela regrinha, para lembrar de como monta isso, faz o determinante, coloca aí J, K, ou o que eu chamei de X, Y e Z chapéu, né, a mesma coisa que o IJK chapéu. Então, no caso aqui, o que eu fiz, não seria IJK, seria X chapéu, Y chapéu, ZK chapéu, é o vício. Z chapéu. Aí aqui coloca as derivadas, derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z, e aqui coloca as componentes, a x, a y, a z. E tira o determinante disso, você vai obter isso. Isso saiu de quando a gente constrói o rotacional via essa definição. Esse é o rotacional. Mas fica mais fácil a gente projetar a superfície tridimensional numa superfície bidimensional nos 3 planos, plano UW, UV e VW, e faz essa integral aqui, uma para cada uma das superfícies. E a gente obtém, cada vez que a gente faz uma integral, a gente obtém uma componente separada. Componente W, componente V, componente U. A gente fez a componente W, vocês vão fazer para entregar junto com a lista a V e a U. É só seguir a mesma receita de bolo que a gente fez aqui. Tranquilos? Dúvidas? Não. Bora.
Aí acompanhar com mais cuidado e refazer isso aqui que vocês vão entender. Refaçam com cuidado, acompanhando direitinho. E aí, qual foi a nossa definição do que é o rotacional? O rotacional aqui, peraí só um pouquinho. Deixa eu só conseguir reescrever isso daqui com vocês. Vamos lá, o que é o rotacional? Rotacional é o limite do volume tendendo a zero de 1 sobre o volume da integral fechada de dA, produto vetorial, o vetor azão, integrado na superfície que fecha o volume. Então, a gente tem uma superfície tridimensional e tem um volume encerrado por essa superfície. Então, a gente faz essa integral aqui desse produto vetorial dos elementos de área dA em cada ponto da superfície, fazendo com o produto vetorial do vetor A. Divide pelo volume e faz o limite desse volume indo para zero. Só que vimos que a gente pode transformar, reescrever isso aqui de uma outra forma. Projeta isso nas 3 direções. Peraí. Então, projeta isso no fundo, projeta isso embaixo, projeta isso do lado esquerdo. Então, a gente obteve aqui uma superfície projetada na direção V chapéu, a gente obteve aqui embaixo uma superfície projetada na direção W chapéu, a gente obteve aqui no fundo uma superfície projetada na direção U chapéu. Certo? E aí, quando a gente integra no contorno dessa superfície e não na superfície toda, quando a gente integra no contorno e faz o limite da superfície tendendo a zero de 1 sobre a superfície da integral fechada no contorno daquela superfície de A escalar dl, uma integral de linha, a gente obtém uma componente, por exemplo, a componente U do rotacional. E aí eu vou escrever assim como sendo um produto escalar, porque quando a gente pega um vetor e faz um produto escalar, a gente está projetando esse vetor na direção desse outro. Então, fazer o produto escalar do rotacional com U chapéu é projetar o rotacional na direção de U chapéu. Ou seja, é filtrar somente a componente U chapéu do rotacional. Então, isso é a mesma coisa que a componente U do rotacional. Ou a mesma coisa, mas caso a gente pegue a superfície que dê a direção V chapéu, é V chapéu escalar rotacional de A, ou W chapéu escalar rotacional de A. Fazendo essa integral aqui em cada uma das superfícies adequadas. O que a gente obtém? A gente obteve um resultado que é o seguinte. Aqui em cima, o resultado da primeira integral deu a componente W do rotacional escalar dA. Componente W do rotacional escalar dA.
Isso é igual à integral de linha num dos planos. Então, deixa eu tentar escrever isso aqui melhor. Esse aqui, que está na direção V chapéu, eu vou chamar de superfície 2. Esse aqui, que está na direção de W chapéu, eu vou chamar de superfície 3. Esse que está na direção de U chapéu, eu vou chamar de superfície 1. E aí, então esse aqui é a superfície 1, superfície 1. Esse aqui é o limite. Não, nem vou escrever o limite, porque a gente já fez para um volume infinitesimal, né? O nosso volume infinitesimal já deu 1 sobre dA. 1 sobre dA1, 1 sobre dA1, integral fechada de A escalar dL, na superfície 1. 1 sobre dA2, opa, ficou parecendo dA quadrado, dA2, integral fechada de A escalar dL na superfície 2. É só porque eu não chamei isso aqui, ó, de dA3, mas deveria ser o dA3, porque a gente estava na componente W chapéu, né? Mas eu só chamei de dA, mas deveria ser o dA3. E por último, 1 sobre dA3, integral na superfície 3 de A escalar dL. E aí, quando a gente soma todo mundo, essa aqui é a equação asterístico, equação 2 asterístico, equação 3 asterístico. Quando a gente soma todo mundo, soma esses três aqui, ó. Se eu somar esses três, eu tenho o rotacional completo. Eu tenho o rotacional completo, porque eu estou somando as três componentes. Componente x, mais componente y, mais componente z, eu tenho o vetor rotacional completo com as três componentes. Esse vetor rotacional completo, com as três componentes, é igual a integral de linha. Ixi, eu acho que eu vou ter que rever isso aqui agora. Eu vou ter que rever um negócio aqui. Deu uma embananada aqui. O que eu estou tentando fazer com vocês? Desenvolver o teorema de Stokes. Eu preciso desenvolver o teorema de Stokes. E aí, não ficou muito simples eu fazer isso da forma como eu estava fazendo. Só que já está dando 4 horas. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu só preciso agora fechar com o teorema de Stokes para vocês. E depois discutir um pouquinho sobre função delta de Dirac. Vocês já viram sobre a função delta de Dirac com física matemática, não já? Sim. Mas eu preciso relembrar rapidamente função delta com vocês, porque a gente vai usar bastante função delta aqui. E eu preciso mostrar aonde que a função delta entra no eletromagnetismo. Só que isso ficaria para a aula de terça-feira, porque as aulas terminam terça-feira, mas a prova fica para segunda, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar uma aula hoje, só para encerrar essa discussão da teorema de Stokes e da função delta, que eu devo gastar uma meia hora,
e posto no YouTube. E aí a discussão da função delta é para terminar, para contribuir para vocês concluírem a lista e para terem conteúdo para fazer a prova de segunda-feira. E a prova fica para segunda de manhã mesmo, então. Ok? Ok. Tá faltando 15 minutos para a gente encerrar, mas eu estou precisando ir num médico agora. Eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo para eu não atrasar. Só me tira a prova vai começar de horas, então. A gente tem que definir. Vocês estão com a manhã toda livre ou não? Como é que tá a manhã de vocês? Amanhã de segunda tá livre. Tá todo mundo Amanhã também. 8, 9, 9, 10, 10, 11. Acho que a gente pode... Acho que a gente pode começar... Não sei, se vocês preferirem dormir um pouquinho até mais tarde, começar 9 horas e encerrar meio-dia, ou meio-dia e meio, ou a gente pode começar 8 horas e encerrar antes. 8 ou 9? Votação. 9. Acho melhor 9. 8. Acho melhor 8. Voto do Minerva aí. 8 ou 9? Um terceiro voto aí para desempate. Ixi, a pessoa que foi votar chiou tudo, então não conta. Então eu voto. Vamos em 8h30. Vai lá, Harrison, como é que é? Acho que eu prefiro 9 também. Mas 8h30 não ficaria ruim, não. Então 8h30, a gente fica no meio termo. E eu coloco 3h30 de prova e vai até meio-dia. Beleza? Beleza. Então fechou. Abraço, galera. Até mais, então. Tchau, pessoal. Até mais.